Oi, pessoal, eu sou a Ana Clara, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC, do Rio Grande do Sul, e eu vou falar um pouco sobre a criminologia sociológica que se desenvolveu entre os anos 20 e os anos 70 do século passado nos Estados Unidos. O objetivo dessa aula é que a gente consiga compreender a importância do pensamento sociológico desenvolvido durante esse período nos Estados Unidos para o pensamento criminológico, que é, afinal, o grande objeto desse curso. Então, para que a gente consiga atingir esse objetivo, eu pensei esse pequeno encontro em 3 etapas. Primeiro, eu vou fazer uma breve contextualização histórica, apontando alguns elementos contextuais que influenciaram as ideias concebidas durante esse período no tocante à questão criminal. Em seguida, eu vou fazer uma breve explanação sobre cada um dos 5 eixos temáticos que organizam as teorias surgidas, né, nessa etapa do pensamento criminológico, né, da criminologia sociológica. E, por fim, eu vou retomar o nosso objetivo inicial para que a gente verifique rapidamente se ele foi atingido de maneira satisfatória e para que a gente articule os conhecimentos desenvolvidos nessa aula ao objetivo, né, desse curso, que afinal é percorrer o percurso do pensamento criminológico, certo? Então vamos ao nosso primeiro ponto. Como eu disse, a criminologia sociológica começou a se desenvolver lá nos anos 20, né, nos Estados Unidos, que foi o período do primeiro pós-guerra. E isso é importante para que a gente consiga se situar no contexto para o qual os sociólogos estavam olhando, né, quando produziram conhecimento, entre tantas coisas, sobre a questão criminal, que é o que nos interessa aqui. Então, os sociólogos estavam olhando para um cenário de intenso fluxo migratório, né, da Europa para os Estados Unidos. Era um período, né, em que a Europa estava evidentemente devastada em função da guerra e os Estados Unidos estava passando por um período de crescimento, né, econômico, de prosperidade, de otimismo que ensejou, né, todo esse movimento migratório. Então, todo esse processo migratório fez com que houvesse uma explosão demográfica, né, um crescimento populacional expressivo nos Estados Unidos, que desencadeou um processo de desenvolvimento urbano bastante acelerado. E todo um processo, evidentemente, de reorganização da vida nos centros urbanos. Isso, naturalmente, ensejou uma série de novos fenômenos sociais que, sem dúvida, foram acompanhados atentamente pelos sociólogos da época. Então, esse período ficou conhecido como o período dos loucos anos 20, né? Era um período em que muita coisa estava acontecendo e despertando a atenção desses pesquisadores. Então, foram esses os ares, né, que inspiraram esses pesquisadores, esses sociólogos durante esse período. E esses sociólogos se valeram, então, da liberdade acadêmica característica dos Estados Unidos para inaugurar uma nova fase do pensamento sociológico ao olhar para todos esses fenômenos inéditos que estavam decorrendo, então, de todas essas transformações sociais. Então, um novo pensamento sociológico surge desvinculado dos naturalismos biologicistas e muito mais voltada para a antropologia, né, com o surgimento do culturalismo, por exemplo. Então, vai ser um período bastante importante nesse sentido. No tocante à questão criminal, evidentemente que também há alguns avanços bastante importantes. Porque quando a gente olha para o pensamento criminológico, a gente percebe que existe, né, então, um deslocamento geográfico, né, desde a sociologia da Europa para a sociologia estadunidense, que agora vai canalizar, então, né, toda a inovação do pensamento em torno
da questão criminal, justamente porque são esses os sociólogos que estão pensando durante esse período, né? Assim como todo o movimento migratório, né, que está deixando a Europa devastada para buscar novos ares nos Estados Unidos, assim funciona o movimento do pensamento criminológico também. E isso é bastante fundamental, vai apresentar algumas mudanças bastante substanciais, né? Algumas inovações nesse olhar. Então, por exemplo, o abandono do spencerismo racista, né? O que é algo fundamental, é um legado do pensamento sociológico produzido nos Estados Unidos nesse período para o pensamento criminológico, que é afinal o que nós estamos tentando aqui observar. Então, acho que isso é importante da gente entender direitinho, né? Como esse período foi inovador nesse aspecto. Então, os sociólogos estadunidenses protagonizaram durante esse período o pensamento em torno da questão criminal. Então, é evidente, né, dito isso, que a sociologia estadunidense impulsionou o pensamento sociológico adiante, certo? Mas é importante, né, que se diga que a criminologia sociológica desenvolvida durante esse período ainda está preocupada em olhar para o delito, né? Então, isso é bastante importante, né? Ainda está preocupada em questionar a etiologia do delito, as causas e os fatores que condicionam o delito na sociedade. Então, ainda não está no campo de análise dessa criminologia o aparato do poder punitivo do Estado, né? Que só vai entrar no campo de análise da criminologia no período posterior com as teorias do Labeling Approach, que finalmente vão interrogar o poder punitivo, né? Então, os sociólogos estadunidenses estão preparando o terreno com a criminologia etiológico-social para que no período posterior, finalmente, o poder punitivo seja interrogado, com base na compreensão fundamental de que não é possível explicar o delito sem analisar o aparato de poder que define o que é delito, né, e como se deve reprimir o delito. Então, esse é o giro criminológico, né, como ficou conhecido, que vai se dar no período posterior com as teorias do Labeling Approach. Mas ainda não chegamos lá, ainda estamos com os sociólogos estadunidenses com foco no delito, na etiologia do delito e nas causas, né, que condicionam o delito, certo? Isso é bastante importante. Dito isso, acho que podemos passar então para a segunda parte da nossa aula, em que nós vamos falar um pouco sobre cada um dos 5 grandes eixos temáticos que caracterizaram essa etapa da etiologia, da criminologia etiológico-social. Então, primeiro vamos às teorias da desorganização. Antes disso, vou só nomear os 5 eixos. São as teorias da desorganização social, da associação diferencial, do controle, da tensão social e do conflito, certo? Primeiro, então, vamos às teorias da desorganização social. Como eu mencionei, né, na primeira parte da nossa aula, o contexto de crescimento urbano nas cidades gerou uma sensação geral de desorganização que influenciou os sociólogos, sobretudo os sociólogos do Instituto de Sociologia da Universidade de Chicago, né, onde se desenvolveu fortemente o campo da sociologia urbana, que estava atenta aos processos desencadeados pelo crescimento populacional na cidade de Chicago, que chegou a receber cerca de 1 milhão de pessoas no período de um século. Então, crescimento realmente muito acelerado, né? Então, essas teorias que se desenvolveram nesse período, sobretudo em Chicago, foram muito embaladas por um sentimento de nostalgia com relação a um passado que não era um passado muito distante, em que as coisas, né, ficaram num imaginário em que elas eram organizadas. E eram organizadas em torno
de um modo de vida provinciano. Então, essas teorias, em alguma medida, enxergavam a sociedade a partir desse paradigma de comparação. Então, no geral, a Escola de Chicago representou um progresso importante, né, pelo seu antirracismo, né, fazendo uma movimentação nesse sentido, e por inaugurar uma nova sociologia urbana. No entanto, as formulações, né, da Escola de Chicago apresentavam uma série de limitações. Primeiro, porque se limitavam a pensar a criminalidade entre os pobres. Então, tinha esse limite, né? Era um olhar direcionado para o delito entre as camadas menos favorecidas economicamente da população. E segundo, porque essas teorias não conseguiam explicar o fenômeno da criminalidade de maneira mais ampla. Então, somente estabelecendo relações de causa e efeito aplicáveis a um determinado local em específico. Então, acabava não conseguindo explicar de maneira mais abrangente. Enquanto isso, na Universidade de Indiana, o professor Ervin Sutherland se opôs à teoria da desorganização social, inaugurando a corrente da associação diferencial, que é o nosso segundo eixo temático. E esse eixo temático, né, segundo essa corrente, a questão criminal devia ser pensada desde uma perspectiva em que o delito é entendido como uma conduta que é aprendida e que se reproduz como qualquer ensinamento. Então, segundo o princípio da associação diferencial, uma pessoa se torna delinquente por efeito de um excesso de definições favoráveis à violação à lei que predominam sobre as definições desfavoráveis a essa violação. Então, esse princípio pretendia explicar o delito de forma mais ampla que as explicações oferecidas pela Escola de Chicago, né, que, como eu havia dito, eram em alguma medida restritas, né, não conseguiam se aplicar de maneira mais ampla. Então, se Chicago se dedicou a pensar a criminalidade entre os pobres, o professor Sutherland deixou claro que a criminalidade atravessa toda a escala social, né, uma vez que desvelou, então, a seletividade da punição ao escrever sobre os crimes de colarinho branco. Além dele, outros sociólogos, né, escreveram sobre a associação diferencial, né, a partir do conceito, né, a partir do princípio de associação diferencial, entendendo que outros agrupamentos daí davam causa à delinquência. Então, é o caso de dois autores, Clower e O'Hallen, que utilizaram a ideia de subculturas para explicar a formação de gangues a partir do princípio da associação diferencial, por exemplo, entre outros autores que também utilizaram a ideia de subcultura associada à ideia de associação diferencial para explicar alguns agrupamentos que entendiam dar causa à delinquência. Pois bem, avançando um pouco no tempo, por volta dos anos 50 e 60, nós vemos surgir o terceiro eixo temático da criminologia sociológica dos Estados Unidos, que são as teorias do conflito. Essas teorias são, na verdade, teorias centradas no papel da família e da escola e acabaram pecando por ignorar, em alguma medida, né, em boa medida, a complexidade dos problemas sociais, justamente por centralizar as questões na família e na escola, como se outros âmbitos da vida social estivessem funcionando bem e como se os problemas pudessem ser resolvidos, né, e resumidos a uma falha né, no processo de educação, digamos assim, das pessoas desde a infância. Então, por isso essas teorias merecem
menos atenção aqui. E aqui eu acho que cabe lembrar que uma associação com toda uma discussão, né, que havia durante esse período, que evidentemente também tensiona, né, o pensamento sociológico que estava se construindo nesse período, que era todo um debate político em torno da própria concepção de Estado nos Estados Unidos, né? Que foi desde uma concepção de estado de bem-estar social até, né, o tensionamento no sentido de um ideal de um Estado policial, autoritário, enfim. Então, toda essa questão, né, sobre qual a função do Estado, qual o papel do Estado diante, né, como lidar com a criminalidade, enfim, tudo isso estava em questão. E me parece que aqui, né, falando sobre as teorias do conflito, a influência dessas questões também parece se evidenciar. Em seguida, então, podemos falar um pouquinho sobre os dois últimos eixos temáticos da criminologia sociológica estadunidense, que são a tensão social e o conflito. Então, as teorias sistêmicas são aquelas que concebem a sociedade como um sistema que abarca todas as partes dessa sociedade, né? Então, não só as partes dessa sociedade, mas também as relações entre essas partes e as relações desse conjunto com o meio externo. Então, de acordo com essas teorias, né, a delinquência é entendida como o resultado de tensões provocadas dentro desse sistema. Então, o que interessa lembrar a respeito delas é a sua preocupação exclusiva com a manutenção do equilíbrio do sistema, diferentemente do organicismo criminológico positivista racista, que estava preocupado com a etiologia do crime. Essas teorias, né, as teorias sistêmicas, têm uma preocupação exclusiva com a manutenção do equilíbrio do sistema, embora os sistêmicos mais radicais se aproximem em alguma medida, né, desse organicismo criminológico antigo. Então, dessa forma, a teorização sistêmica acaba desencadeando, acaba resultando em uma criminologia que corresponde ao paradigma da pura repressão como um resultado, né, uma resposta à necessidade do sistema na medida em que seja necessário para produzir o seu equilíbrio. Então, por outro lado, as teorias conflitivistas, né, no polo oposto, concebem a sociedade justamente como um conjunto de grupos em conflito que eventualmente estabelecem as regras do jogo para resolver esses conflitos, né, conferindo alguma estabilidade a esses conflitos, mas nunca configurando um sistema que sequer flerta, né, com o equilíbrio. Então, são teorias que bebem da fonte das teorias marxistas, né, e de Simmel, e vão então entender a delinquência como o resultado do conflito entre grupos sociais, né? Então, os principais expoentes dessa teoria vão beber da fonte principalmente do marxismo. Dessa forma, então, né, as teorias do conflito começaram a se aproximar um pouco mais com relação às demais da crítica ao poder punitivo, né, compreendendo, então, a conflitividade entre os grupos sociais, né, não entendendo mais a sociedade como um sistema funcional. Então, desse modo, a gente pode perceber uma aproximação já com o momento posterior, né, que é o momento do giro criminológico, né, com o labeling approach. Então, como a gente viu no início dessa aula, essas teorias da criminologia sociológica estadunidense serviram principalmente para impulsionar o período posterior em que a criminologia deslocou finalmente o foco do delito para se preocupar em interrogar o poder punitivo. Então, as teorias do conflito fazem esse papel de se aproximar um pouquinho
né, finalmente, desse movimento, certo? Bom, eu espero ter ajudado vocês e até a próxima. Espero que a gente tenha conseguido construir legal, né, atingir o nosso objetivo.